para raiva, ódio, despeito, mal-estar da extrema-direita, principalmente dos bolsomínios, bolsonaristas et caterva, Lula brilha internacionalmente. As imagens do encontro dele com o Macron mostram que Lula tem fortes aliados até direita, porque Macron é de direita, mas uma direita humanista, sensata, mundo afora. E as pessoas estão valorizando muito aquelas palavras vagabundas do Trump, ordinário, que diz que o Lula e ele tiveram uma química. Que importância tem isso? É a palavra de um enlouquecido, de um demente, um demenciado, praticamente, é a condição de Trump. Insensato. O discurso dele na ONU foi de absoluta insensatez. Não adianta dizer que a extrema-direita e seus líderes fazem isso para obter, capturar a adesão nas redes sociais. Um presidente da República, um presidente de um país, um mandatário, ele tem que ter o senso do seu cargo, a solenidade do seu cargo, e o discurso de Trump foi o discurso de um moleque, de um enlouquecido, de uma pessoa que perdeu completamente a sensatez e a razão. Que é o que, aliás, os canais americanos críticos a Trump estão dizendo, né? E demonstrando, não só dizendo. Em compensação, o discurso de Lula foi brilhante, um discurso de estadista maravilhoso. E vou trazer aqui os pontos que Lula ressaltou, esperando ser fiel. Mas vejam bem a qualidade desse discurso. Primeiro que Lula abre o seu discurso dizendo que o Brasil é um Estado democrático de direito, com plenas instituições democráticas funcionando, apesar de todo o combate que do lado externo se faz a este Estado democrático de direito e suas instituições. Ante isso, ele reafirmou a autonomia e soberania do país ante essas ingerências externas. E é claro que nesse momento ficou claro de quais são essas ingerências externas. O mundo todo está sabendo, mas Lula, muito elegante, não cita a fonte dessa ingerência externa. E todos sabem. Seria o Trump, aquele que seguiria Lula na fala. Bom, aí Lula continua falando, e aqui não serei mais tão fiel ao fio do discurso, à temporalidade do discurso, mas sim aos pontos que ele ressaltou. E ele condenou as práticas comerciais internacionais desonestas e propôs a reformulação da Organização Mundial do Comércio para favorecer a multilateralidade. Ele também defendeu esta multilateralidade como sendo o futuro de uma nova ordem global. Ou seja, bateu de frente com o senso de hegemonia americana em plena Nova York, em plena ONU. O Lula bateu de frente. Fim da hegemonia americana e uma nova ordem global baseada na multilateralidade, nas parcerias, no ganha-ganha, em que todos podem crescer com suas economias, cooperando umas com as outras. Condenou o autoritarismo emergente na governança de países pelo mundo e falou claramente do nazifascismo que está aí vigorando. E claro que fica ali uma indireta para o que está sucedendo nos Estados Unidos, que é exatamente a construção, sim, de um Estado nazifascista, se as instituições americanas não tomarem providências antes que Trump conclua o seu projeto de nazificação dos Estados Unidos. Defendeu Lula a agenda de combate à fome e à pobreza, com ênfase à África, ou seja, de auxiliar a África, que é o continente efetivamente mais prejudicado por anos de exploração e colonização pelos mais ricos do planeta.
defendeu a taxação, sim, defendeu claramente na ONU a taxação dos mais ricos na economia global, ou seja, de uma ação global para que os mais ricos sejam mais taxados. Condenou o genocídio na faixa de Gaza, informando que já existe em torno de 100 e tantos países no mundo que aderiram a um grupo que sim diz que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio de caráter nazifascista. Defendeu a necessidade de políticas para o clima global, principalmente pelos países mais ricos e poluentes, e ele dizendo que o Brasil está cumprindo o seu cronograma de contribuição para não poluir o clima do planeta. E o Brasil é dos países que têm maiores PIBs do planeta, dos que menos polui. E aí ele cobra dos mais ricos, aí estamos sabendo que Estados Unidos e China, principalmente Estados Unidos, que precisa atender essa agenda, e os governos americanos simplesmente ignoram os acordos com os firmados em Paris para o clima global. Apontou a necessidade de políticas públicas, olha aí, em nível internacional, para minorias e mulheres, principalmente para as mulheres que são pouco valorizadas em diversos âmbitos, inclusive no mercado de trabalho. Defendeu que somente com o fim dos armamentos vendidos para criar guerras, para produzir guerras, haverá solução para conflitos como os da Rússia e da Ucrânia. Fora isso, ficará difícil. Enquanto houver dumping de armamentos, haverá motivações para guerras. E ele reafirmou que Brasil e China estão juntos pelo projeto multilateral, o que é extremamente importante dentro dos signos, dos sinais lançados na política global ou na geopolítica. A reafirmação de uma proximidade que mostra que ambos se cooperam comercialmente, mas também no jogo, no xadrez político global, da política global, da geopolítica. Lula faz, portanto, um discurso potente, poderosíssimo, maravilhoso, elegante, irretocável, típico de um grande estadista. Quando ele fala sobre o que está ocorrendo nos absurdos de Gaza, a delegação de Israel estava ausente, claro, porque ela está representando um governo como o de Netanyahu, que é claramente nazifascista. O discurso de Lula neste momento é emocionante, e ele disse: por debaixo daqueles escombros há muitas crianças e mulheres mortas. Lula, brilhante, extraordinário, e não é à toa que hoje ele é um grande líder global. Talvez o líder global, o único que teve a coragem de bater de frente com Trump. Por outro lado, este encontrinho de 39 segundos tão decantado pelo Trump, que ao mesmo tempo que elogia Lula, mete bomba no Brasil, dizendo que se o Brasil não estiver do lado dos Estados Unidos irá mal, ele ignora que o Brasil está indo de vento em popa e a ausência dos Estados Unidos como mercado consumidor não alterou em nada a venda e a exportação dos bens produzidos para o Brasil. Porque a China, como grande parceira, a Argentina e o México estão consumindo o que os Estados Unidos não estão comprando. Não estamos com problema nenhum, e o povo da extrema-direita acha que Lula tem que ter ansiedade para encontrar com Trump. Lula não tem ansiedade. Segundo notícias, se houver um encontro vai ser por telefone, não na sala oval da Casa Branca. Trump que espere. Um abraço, até outra oportunidade.